Boa noite, a paz do Senhor, a toda a galerinha do povo de Deus. Eu queria aqui compartilhar uns versículos da palavra de Deus que o Senhor falou profundamente nessa tarde comigo. Eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 36 em diante, que diz: Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu já ouvi muito essa palavra, de diversas vezes, mas nunca o Senhor tinha falado tão especificamente como Ele falou comigo nessa tarde. Falando em relação, porque nós temos dentro de nós muitas incertezas. E como a Bíblia diz, para onde iremos, se só tu tem as palavras de vida eterna? E eu andei pensando, o que nós poderíamos fazer que pudesse apagar o amor de Deus por nós? O que poderia eu fazer que pudesse tirar esse grandioso amor? Será que alguma coisa que eu fiz, que eu já faço, tira o tamanho do amor de Deus por mim, o jeito que eu sou? E aí Deus fala comigo, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nada dessas coisas, nem as coisas que hão de vir, nem as que passaram, poderá tirar a certeza do quanto Deus lhe ama. Deus, Ele enviou o seu Filho para morrer por você. Ele lhe ama de uma forma maravilhosa, embora não compreendemos o amor de Deus. Porque o Pai, Ele ama quem Ele corrige. Se você não está sendo corrigido por Cristo, algo está errado. Porque o Pai ama a quem Ele corrige. E Ele, como um pai, Ele vai buscar a ovelha. Lá, lembra da história que Ele deixa as 99 e vai buscar aquela que saiu do aprisco. E Deus, Ele fala aqui em Romanos, através de Paulo, que nada do que a gente fizer poderá separar do amor de Deus. Isso é a única certeza que a gente pode ter aqui. E se nada pode separar a gente de Deus, porque pela graça de Deus a gente é salvo. E isso não vem de nós. Porque Paulo diz em Romanos anteriormente, ele fala que quão miserável homem sou eu. Então, ele sabia, ele reconhecia o quão miserável ele era. O quão sua natureza humana e pecaminosa tinha dele. Mas ele termina aqui falando isso, dizendo: eu sei que nada das coisas dessa vida vão me tirar a certeza de que Deus lhe ama. Não tire essa certeza do seu coração. Ele lhe ama. O sacrifício da cruz não ficou atrás. Embora muitas vezes nós mesmos cristãos que estamos na igreja, não lembramos, não recordamos o quão valioso esse sacrifício foi. E pensamos, eu acho que porque eu fiz isso, ele foi ali. Não, ele não deixou de morrer, ele foi lá, ele não se arrepende. E a Bíblia diz que ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele continuou morrendo por você naquela cruz. Ele não voltou lá e viu o que você ia fazer e parou e disse: não morri por ele, porque ele é assim, não. Ele continuou dizendo: eu vou como ovelha muda para o matadouro. E ele morreu justamente para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Deus hoje fala com você nesta noite, dizendo a você que Ele não tirou o sacrifício da cruz do Calvário por você. Ele lhe ama, Ele lhe entende e Ele é seu mais do que servo. Ele quer ser o seu amigo. O seu amigo onde você pode confiar. O amigo das horas incertas dessa vida. Porque nada das coisas que aconteceram ou que venham a acontecer não estavam nos propósitos e planos de Deus. A Bíblia diz que até
as coisas ruins que acontecem com a gente cooperam para o nosso bem. Mas a gente não consegue entender. Primeiramente, nós achamos que algo foi errado, que algo não deveria ter acontecido, mas que tudo estava dentro de um plano. Ele é soberano. Nós somos homens que pensamos. A Bíblia diz que os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Ele pensa muito maior do que nós. Ele vê o que a gente não pode ver. Ele lhe ama, ele lhe entende. Ele quer ser o seu amigo. Ele quer falar com você. Ele quer ter intimidade. Ele quer te dar visões, quer te dar sonhos. Ele quer falar contigo quando tu acordar. Ele quer falar contigo quando tu fores dormir. Ele quer estar presente todo o seu dia, assim que acordar até ao dormir. Cristãos, nós vivemos em um tempo de guerra. Não guerra física, mas uma guerra espiritual. Uma guerra travada. Uma guerra onde precisamos usar as armas espirituais para conquistar as vitórias. Não é contra a carne que militamos, é contra as potestades e principados que nos cercam. Se reviste das armas espirituais. O jejum, a oração, o louvor. Não deixe de fazer isso. Deus quer falar com você em meio às suas guerras. As guerras que enfrentamos na nossa mente, no nosso físico. Deus quer falar através dela. Deus quer dar vitória. Deus tem vitória para o seu povo. Deus tem porta de trabalho para a juventude. Deus é um Deus que abençoa, não é teoria da prosperidade, mas porque Ele diz que quando obedecemos os seus mandamentos, não precisaremos correr atrás de bênção, porque elas vão nos acompanhar, elas que vão até nós. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Deus só dá guerras espirituais a quem tem capacidade de vencê-las. Se Deus te botou em meio a uma guerra, Deus permitiu, é porque você tem condição de vencê-la. Mesmo que o inimigo de nossas almas não queira, porque se existe uma guerra, é porque lá na frente tem vitória. Se existe a guerra, é porque lá na frente Deus tem um propósito maior para com você. Deus não te trouxe aqui simplesmente para ocupar espaço. Ele te conhecia antes que você existisse. Ele traçou um plano para você, um propósito. Qual o seu propósito aqui na Terra? O que você veio fazer aqui? Eu te pergunto, você já descobriu? A gente só descobre isso através da intimidade com Deus. E é aí onde a gente realmente os nossos valores são colocados em prática, onde o Espírito Santo vai nos moldar como um vaso de barro na mão do oleiro e vai fazer a gente outro ser, outra pessoa. E eu quero que você guarde essa palavra com você. Deus te criou com um propósito. Deus te criou com um objetivo específico. Não fuja. Jonas fugiu do seu chamado, mas ele foi parar na barriga da baleia para poder obedecer ao seu propósito. Jovem, não fuja do seu propósito. Embora seja difícil o caminho, Deus vai lhe dar vitória. Um abraço, fica na paz de Deus e eu amo você em Cristo Jesus.